Bom, então vamos lá. Nesse arquivo, né, nós temos a situação em que nós paramos na última aula. Ok? E agora a gente vai, como próximo passo, estabelecer uma hierarquia de traço para o corte, assim como a gente fez para a planta baixa. Certo? Então, em primeiro lugar, eu vou tornar visível alguns elementos estruturais que estão escondidos, né? Se você olhar mais de perto, você vai ver que na realidade as vigas estão escondidas. Então vou lá, Ctrl L e vou ativar a visualização do Layer Viga e Viga Primeiro Pavimento na pasta Estrutura. Então, se você chegar mais perto, você vai ver que agora o pilar está visível, está preenchido com o material que é o concreto armado, estrutural. Vou também, a título apenas de demonstrar a possibilidade de múltiplas formas de visualização e níveis diferentes de detalhe, eu vou, assim como eu fiz na planta baixa, eu vou mudar aqui para, nesse menuzinho aqui, ó, projeto legal. Tá? A única coisa que acontece é que desaparecem alguns detalhes, como por exemplo, os metais da cozinha. Tá? É importante saber isso porque determinado nível de detalhamento em uma certa escala gera desenhos um pouco muito carregados. Tá? Isso não é importante, mas não é essencial, mas é importante saber. Tá, aí é o seguinte, eu vou me aproximar desse canto aqui, ó, inferior direito, e aí eu percebo que, no que diz respeito à hierarquia de traço, eu já tenho as linhas espessadas nas paredes do térreo, mas eu não tenho, por exemplo, as lajes, não é? Com a sua devida espessura, uma vez que elas estão também em seção de corte. Se você olhar lá em cima, você vai ver que a parede do pavimento superior está espessada, mas com apenas o padrão, né? Se você comparar com a outra, você vai ver que são duas espessuras distintas de traço, a do pavimento térreo e do primeiro pavimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos selecionar todas as paredes do pavimento superior, ok? E vamos calibrar o espessamento das linhas em corte. Eu vou pressionar a tecla Shift e segurar, vou selecionar as paredes, somente as paredes, uma a uma. Vou tomar o cuidado de não selecionar objetos distintos de paredes, particularmente aqui na frente onde eu tenho uma abertura, que embora não muito visível, ela também está selecionável. Então, vou clicar aqui para selecionar a parede. E aí eu vou abrir a minha janela de definições. Ok? E aí eu vou mudar a espessura das linhas que representam as seções em corte. Onde? Aqui onde eu tenho superfícies do corte, eu tenho aqui informando que a espessura da minha linha no momento é 0,18 milímetros. Eu quero aumentar isso para 0,5. Então eu venho aqui ao lado do 47 e desse ícone aqui, vou clicar. Vai aparecer aquele menu de canetas com várias cores. As cores não são muito importantes, não é? O mais importante é a espessura de cada uma dessas canetas. Então, se a gente quer mudar
de 0,18, nós vamos procurar uma caneta mais espessa. Eu vou encontrar aqui, ó, 239, 0,5 milímetros. 239 não expressa a espessura da caneta, é apenas um código, ok? Então eu tenho 0,5 milímetros. Vou clicar em OK, vou desselecionar, e se você chegar mais perto agora, você vai ver que as paredes do primeiro pavimento também estão espessadas nas linhas de corte. Agora nós vamos lidar com as lajes e vamos novamente pressionar a tecla Shift. Se você precisar, aproxime-se para facilitar a seleção. Laje do piso térreo, a laje intermediária, a laje de cobertura, e aí eu vou abrir a janela de definições. Nessa janela de definições eu vou encontrar aqui, ó, a caneta 018. Se você clicar aqui de novo, você vai ter acesso àquele menu. Eu vou selecionar também 239, que é 0,5. Clico OK. Vou desselecionar. Se você se aproximar, você vai ver que agora também as lajes estão espessadas. Tá, agora é o seguinte, eu estou preparando esse desenho para transferir lá para a prancha, a respectiva prancha. E vejam que nós temos aqui 4 pisos, sendo que efetivamente essa edificação a gente poderia dizer que só tem 2 pavimentos mais a cobertura. Essa linha de piso aqui, ela só é relevante para nós porque ela é que permite a criação de uma planta baixa da cobertura. Mas ela não precisa aparecer no corte, correto? Então como é que eu faço para resolver isso? Eu vou lá, modelagem, definições de pisos, e eu vou desativar a visualização dessa linha mais acima, tá? Que é o 3 pavimento cobertura. Eu não vou apagar, eu estou apenas desativando a visualização, tirando o ticado aqui desse quadrinho, significando que isso aqui vai desaparecer, mas vai continuar existindo. Ok? O segundo pavimento, aqui, ó, eu vou renomear. Esse aqui, efetivamente, eu vou chamar de cobertura. Que eu vou ter um pouco mais de coerência no meu desenho. Tá, sumiu, mas continua existindo aquele lá de cima, para efeitos de criação da planta de cobertura. Vou enquadrar, e aí eu tenho a nomenclatura correta, ou melhor. Ok? Tá, vamos colocar agora essa vista no mesmo layout em que colocamos a planta baixa, tá? Como é que eu faço isso? Eu clico no botão da direita, no vazio. Eu vou pedir salvar a vista e colocar no layout. Ok? Ele me leva lá para o último layout com o qual eu trabalhei. Eu vou ancorar esse corte aqui, tá? Vou dar uma olhada lá em mapa de vistas
E aqui eu vejo que o meu corte está salvo lá no final da lista do mapa de vistas. Vou voltar no livro de layouts e vou selecionar esse desenho. E aí eu vou primeiro ajustar a moldura do meu desenho e vou, por exemplo, diminuir os limites do desenho, desde que eu não corte nada do desenho propriamente dito. Se você precisar dar um zoom. Seria importante também, uma vez que o nosso terreno ele tem uma espessura máxima aqui que fica visível, para que a gente dê a noção de que no mundo real ele é contínuo, eu vou cortar um pedacinho dele aqui embaixo. Ele dá a sensação de continuidade. Tá, por fim, se eu quiser, eu vou ajustar a posição desse corte. Clico aqui no canto superior esquerdo e vou mudar de arrastar para, ou melhor dizendo, de ajustar a moldura para arrastar, né? Vamos supor que seja mais ou menos por aqui. Com ele ainda selecionado, eu vou procurar aqui em cima os parâmetros de cor e transparência. Se você tiver alguma dificuldade de encontrar, ele fica 2 campos à direita do campo de ponto de inserção. Vou clicar nesse menu e vou dizer que esse corte é preto e branco. Vou clicar em qualquer lugar para desselecionar. Se eu ainda quiser modificar alguma coisa nesse desenho, eu vou selecioná-lo. Vou puxar o meu aqui um pouquinho para baixo, para não ficar muito em cima do de cima. E vamos supor que eu quisesse, por exemplo, alterar a distância do título para o desenho. O que eu faço? Eu vou abrir o botão da direita, definições do desenho selecionado. Vai abrir essa janela. Lá onde eu tenho o título do desenho, nesse menu aqui, ó, eu vou selecionar posicionamento. E vou diminuir aquela distância aqui, ó, que tem 10, vou passar para 0. Ok, ele diminuiu aqui a distância. Ok? Potencialmente eu ainda tenho algum problema aqui da qualidade de representação. Isso pode parecer um pequeno detalhe, mas eu preciso saber como resolver, não é? Por exemplo, esse C01 praticamente está tocando na borda do símbolo. Vamos supor que eu quisesse mudar o nome, do corte. Então eu volto lá no mapa de projeto, clico com o botão da direita nele e peço lá embaixo, definições de corte. E aí eu vou mudar aqui, eu vou tirar esse 0, vou botar só o C1, para eliminar aquele problema de representação, tá? Posso fazer a mesma coisa para o C2. C02, botão da direita, definições de corte, vou retirar o 0. Ok? Vou enquadrar o meu desenho, vou desselecionar. Agora, nós vamos criar mais uma prancha, mais um layout que seria para as elevações. Caminho mais rápido, se eu estou aqui no mapa de layouts, abaixo de plantas e cortes, que é esse daqui que a gente está vendo, eu clico 2 vezes em elevações. Aí ele vai criar todas as elevações automaticamente, só que não na escala que eu quero. Está fazendo em 1 para 100, eu quero 1 para 50. Então eu vou pressionar a tecla Shift e selecionar esses 4 desenhos, vou apagar e vou voltar lá
onde eu tenho uma elevação já ativa, que foi ativada em tutoriais anteriores. Ok? Onde vai estar essa elevação? Está aqui, ó. E ela vai aparecer com alguns problemas. Existem layers que estão invisíveis, né? E outros que estão visíveis que não deveriam estar, né? Por exemplo, esse pano azul aí é a zona da varanda. Então eu vou pressionar Ctrl L e vou aqui na pasta arquitetura, eu vou esconder a ArcZona na pasta e vou ativar a visualização de todos os demais aqui na pasta arquitetura, tá? E em estrutura também. Nem todos são estricto sensu necessários, mas por via das dúvidas estou ativando todos. E nem todos vão aparecer, que estão escondidos atrás de outros elementos. Então eu tenho aqui a minha elevação completa. Perceba que as modificações nos pisos que a gente fez lá para o corte valem para aqui também. E aí a gente vai agora colocar isso lá no layout. Vou clicar com o botão da direita e vou pedir novamente salvar a vista e colocar no layout. Ele me leva lá para o último layout que eu abri. Eu vou ancorar inicialmente por aqui, ó. Depois eu volto para editar a posição correta e vou dar uma olhada no mapa de vistas. E aí eu tenho lá, ó, desde a vista do quarto, aquela vista 3D que eu salvei em tutoriais anteriores, pavimento térreo, corte de hoje e elevação de hoje. Tá? Lá no mapa de layouts, eu vou editar os limites desse desenho. Ok? Eu vou primeiro clicar num desses cantinhos e vou pedir para ajustar a moldura. Vou dizer que vai ser por aqui assim. Se você quiser, você pode colocar menos para envolver o terreno. E aqui eu vou ajustar para deixar visível as linhas de piso. E por fim eu vou colocar no lugar certo. Vou clicar aqui, vou mudar de novo para arrastar. Vou colocar aproximadamente aqui. Antes de desselecionar, eu vou mudar a cor. Vou lá na minha parte superior da janela do ArchiCAD, procuro lá por cor e transparência e vou mudar para preto e branco. Pode parecer que ficou muito denso, né? Mas isso é em função das limitações do computador. Se você chegar mais perto, você vai ver que a representação está bastante razoável. Vou enquadrar de novo. Se eu quiser voltar a visualizar as plantas e cortes, eu tenho dois caminhos. Um é clicar duas vezes lá no navegador, em plantas e cortes, lá no livro de layouts, certo? Outra opção é eu navegar aqui embaixo, onde eu tenho essa setinha para a esquerda e para a direita. Eu tenho aqui um total de 9 pranchas, algumas delas não fui eu que criei para esse projeto, eu talvez tenha criado porque eu vim aqui e cliquei duas vezes em outro layout, ele ficou lá vazio, mas se eu navegar aqui para trás, ó, ou para frente, melhor dizendo, eu tenho aqui um, eu tenho dois, tá vendo?
Prancha 1, prancha 2. Ok? Então, eu tenho dois caminhos. Pois bem, agora vamos ver o seguinte. Lá no carimbo, tá? No carimbo eu tenho algumas informações que eu preciso saber como gerenciar. Vou botar aqui assim, para que eu possa ver melhor. Então veja bem, eu tenho aqui basicamente 3 categorias de elementos que eu consigo editar de maneiras distintas. Por exemplo, tudo que está em vermelho, eu não consigo mudar nessa prancha. Isso é um layout servo, ele é consequência de um layout mestre. Qual? Eu tenho aqui o layout mestre A1. Tá? Nesse layout mestre A1 aqui, eu consigo editar, por exemplo, essa linha, apagar, mudar a espessura, o comprimento. Ok? Tudo que está em vermelho não é editável diretamente neste layout. Então eu recomendaria que nós não mexêssemos no que está no layout mestre. A gente raramente vai editar o layout mestre. Em que circunstância eu vou editar? Por exemplo, eu quero criar um carimbo para a minha empresa, para o meu escritório, que é diferente desse. Tá? Então eu vou editar no layout mestre. Isso vai aparecer em todos os meus projetos. Certo? Que tamanho que esse carimbo pode ter? Até no máximo uma folha A4. Como é que eu sei que é uma folha A4 aqui? Tá vendo essas marquinhas? O que são essas marquinhas? Essas marquinhas indicam o ponto de dobra pela norma. Você imprime essa prancha e você vai dobrar ela de acordo com essas marquinhas. Então aqui eu vou dobrar no meio, certo? Para trás, dobrar de tal forma que na dobra fiquem invisíveis para fora o que está impresso e não para dentro, tá? Então ela vai dobrar atrás e as indicações verticais eu vou dobrar em zigue-zague, tá? Como se fosse uma porta-camarão, né? E aí o que vai acontecer? Quando eu dobrar tudo vai ficar do tamanho de uma folha A4, que vai caber aonde? Numa pasta de arquivo. Por isso eu tenho aqui 2 furos, tá vendo? Indicação de 2 furos para uma pasta de arquivo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas não são alertadas em outras disciplinas a respeito das normas técnicas. E aí vem alguém e faz um carimbo aqui, eu já vi, um carimbo de 50, 60 centímetros de largura. Isso não faz sentido, né? A gente tem que usar a nossa criatividade dentro dos limites das normas técnicas, tá? Porque isso aqui vai para a obra, vai ser impresso, vai ser colocado numa pasta, e ela precisa abrir de uma certa maneira e precisa ser identificada como se fosse uma folha de rosto. Ok? Pois bem, então voltando aqui na questão das outras coisas que eu posso editar. Então, o que está em vermelho eu edito, as linhas em vermelho eu edito lá no Layout Mestre, e o nome da prancha, a gente na realidade já viu isso antes. Como é que eu edito? Eu clico no botão da direita, no pano de fundo da prancha, e vou pedir aqui definições de layout, não layout mestre, mas layout. E lá eu posso editar o nome. Eu já fiz isso antes ao adicionar plural e cortes. Ok? Agora, e o restante? O nome do projeto, o endereço, a cidade, o estado, o nome completo do cliente, o nome completo do projetista, o registro do projetista, o registro seria o CAL, né? Ou o CREA, se for um engenheiro. Ok? Então, tudo isso que tem
hashtag ou jogo da velha na frente, é editável, né? E aí o que acontece? Cada prancha vai ter um nome específico, mas todas as pranchas do seu projeto, desse projeto específico, vão ter o mesmo nome do projeto, o mesmo endereço, a mesma cidade, o mesmo estado, o mesmo cliente, o mesmo projetista. Tá? E aonde que eu consigo editar isso? Lá no menu Arquivo, eu vou em Informações, Informações do projeto, ok? Achou? E o nome do projeto, por exemplo, eu edito diretamente nessa janela, vamos supor Loft, ok? O que mais que eu tenho aqui? Qual o próximo hashtag? É o endereço completo do terreno. Então eu vou procurar aqui, detalhes do terreno, endereço completo do terreno. Tá vendo aqui? Clico nele, aparece uma caixinha com 3 pontinhos, clica nela, e aí eu posso entrar alguns valores. Vamos supor que eu vou colocar aqui Monte das Garças, Lago Sul. Exemplo, qualquer lugar que você quiser. Caixa postal não vai aparecer aqui. Posso colocar? Pode. Tem algumas informações aqui que, embora não vão aparecer na prancha, são importantes para a identificação da empresa, do escritório, do contratante. Ok? Mas eu vou colocar aqui o próximo, aqui, que é o que eu já coloquei o endereço. O próximo item é cidade. Então, eu vou colocar Brasília. O estado eu vou colocar Distrito Federal. E eu vou fazer isso uma única vez quando eu estiver projetando nesse projeto. Tá? Não vou ficar mudando toda hora, por isso eu faço aqui nessa janela, eu faço tudo de uma vez. O CEP eu posso pôr também, mas não é essencial. Vou clicar OK, não apareceu porque eu não cliquei OK aqui também, mas eu preciso ainda de definir o próximo aqui, que é o nome do cliente. Ok? O nome do cliente eu acho aonde? Lá embaixo. Nome completo do cliente. Vou botar aqui, modelagem tridimensional digital. Modelagem, o nome que você quiser, né? O nome do meio, 3D e o sobrenome digital. Pode ser o nome de vocês, tá? O nome que você quiser. Vou clicar OK. E aí, onde eu tenho o nome completo do projetista, é aqui, ó. Clica também nos 3 pontinhos. Vamos supor que, sei lá, eu vou dizer que eu sou o projetista, não sei, pode ser você. O nome que você quiser, tá, pessoal? E aí, o que mais que falta? Falta aqui ainda, ó, o número de registro do projetista. Tá? Eu não sei o meu cal de cor. É um número longo. Eu sei de cor o meu CREA, mas também não vou querer colocar o CREA. Eu não estou mais no sistema CREA. Vou colocar a minha matrícula. 152587. Apenas para a gente ter uma noção de como as coisas acontecem. Bom, é o último item que eu vi aqui com o hashtag na frente. Não vi mais nenhum. Vou clicar em OK. E além disso, ele põe algumas informações aqui no último campo, no último quadro, melhor dizendo, o carimbo, que são consequências de decisões tomadas anteriormente. Por exemplo, eu selecionei o layout, né? E ele colocou aqui projeto legal, que é o layout que eu escolhi. Uma prancha A1 com essas características, então colocou aqui projeto legal. A escala, certo?
A escala aqui é a escala predominante. Eventualmente você pode ter, numa mesma prancha, mais de uma escala. A mais frequente vai para o carimbo. Tá? As outras são colocadas em destaque debaixo dos desenhos que tem escala diferente. Tá? Mesma coisa aqui, está dizendo que o responsável é Neander. Provavelmente ele tirou isso do meu sistema operacional. E aqui o nome do arquivo digital. Aquele nome que você deu para o arquivo que gerou essa prancha. Vou clicar para centralizar. E agora, vamos supor que eu queira salvar esse arquivo de uma maneira diferente. Como assim? Se eu vou mandar para a plotadora, eu vou mandar isso em PDF. Eu não vou mandar o arquivo do ArchiCAD. Não é? Eu corro o risco de alguém mexer lá no meu projeto. Né? Eu corro uma série de riscos, né? Inclusive autorais, né? Então vou mandar o PDF. Como é que eu faço? Existem várias maneiras. A mais fácil é você salvar prancha por prancha. Por exemplo, eu estou nessa vista daqui de essa prancha, né? Estou vendo essa prancha, então se eu vier aqui em arquivo e pedir salvar como e especificar aqui em tipo arquivo PDF, ele vai salvar um arquivo em separado em PDF, tá? Arquivo PDF, vou dar um nome, o lugar onde eu quero salvar ele, o nome que você quiser, vamos supor planta e corte, ok? Eu estou utilizando um arquivo que já existe aqui, então ele vai perguntar se eu quero gravar por cima, eu vou dizer que sim. É muito rápido, o arquivo é pequeno. Eu vou lá na minha área de trabalho, onde eu salvei, no meu caso, vou abrir aquele arquivo e aí eu tenho um arquivo em PDF. Detalhe importante, nada está em vermelho, tá? Aquilo é informação dentro do ArchiCAD para dizer que você não pode editar no layout específico, você só pode editar no layout mestre. Então aqui, ó, o seu carimbo, ele está em preto e branco e tons de cinza, certo? Voltando lá no nosso arquivo, não é? Vou salvar esse arquivo, o nome que você quiser. E veja bem, quando eu volto aqui no salvar como, eu estou selecionando salvar como, que eu quero mudar o nome, ele vai para aquela mesma janela que eu usei para salvar em PDF. Eu tenho que tomar um certo cuidado, que eu quero salvar o modelo. Eu não quero mais salvar em PDF. Esse PDF vai ficar aqui até a próxima vez que você abrir a janela e modifique o tipo de arquivo a ser salvo. Tá? Então tome cuidado, porque às vezes a gente quer salvar o modelo, mas salvou só o PDF, fechou o arquivo, perdeu as modificações que você fez no modelo. Tá? Então vou voltar lá para o PLN, vou dar um nome que você julgar mais lógico. E aí sim eu estou salvando o modelo todo, o arquivo todo do ArchiCAD, não apenas o PDF.